De 11, página 71, a casa. Simon sabia desde o começo que seria importante ajudar algumas pessoas a realizar sonhos grandiosos. Para ele, histórias iniciais positivas eram imprescindíveis para o sucesso total do programa. Ele estava certo de que quanto mais rápido alcançasse alguns sonhos, ele estava certo de que, quanto mais rápido alguns sonhos se tornassem realidade, mais funcionários da empresa se envolveriam naquele programa. Ele comunicou isso assim e entendeu a mensagem e agiu no ritmo desejado de Simon. Com essa ideia em mente, Sim se concentrou em ajudar a Rita a encontrar e comprar uma casa. Ele a acompanhou em todas as etapas do processo e agora era a hora de ver o sonho se tornar realidade. Nos primeiros meses de programa, muitos objetivos foram alcançados, mas esse seria o primeiro grande sonho a se concretizar. Sim foi ao banco com Rita para fechar negócio, depois Simon e Sandra se juntaram a eles a fim de levar Rita para o seu novo lar. Enquanto dirigiam pela Avenida Expressa, Sim disse, agora ela é sua. Rita estava perto dele, no banco da frente resultante. Não sei como agradecer a vocês por isso, ela disse. Tenho 54 anos e há 132 dias atrás ninguém jamais havia me perguntado quais eram os meus sonhos. Ninguém. Sua gratidão era palpável. Simon, Sim e Sandra se sentiram realizados de um modo que nenhuma palavra poderia descrever. 132 dias depois da sua primeira reunião com o administrador de sonhos, aquela funcionária estava em sua nova residência. Ela mesma contara os dias. Sem ter precisado efetuar um pagamento inicial e assumido uma prestação mensal. Assumindo uma prestação mensal apenas um pouco maior do que o aluguel que ela já vinha pagando, Rita se mudou para sua primeira casa própria na história de sua família. Seria difícil fazer alguém acreditar que existia no planeta uma mulher mais feliz do que ela. Rita se tornou uma propaganda viva para o programa Administrador de Sonhos. Se você ainda não se reuniu com o administrador de sonhos, precisa examinar sua cabeça. Um dos gerentes a ouviu comentar com uma colaboradora mais jovem. Para um dos rapazes da sua equipe, ela disse, tudo bem, você continua falando como se fosse uma vítima, mas a verdade é que ainda não incluiu seu nome para se reunir com o administrador de sonhos. Por isso, não pode culpar ninguém, a não ser a si mesmo. Ou você não tem sonhos, ou tem medo deles. E você sabe em qual das duas opções eu apostaria. A história da casa de Rita se espalhou como fogo pela empresa. Todos estavam falando sobre aquilo. E Rita queria que as pessoas conhecessem seu novo lar. Ela estava nas nuvens com sua aquisição, a empresa e a vida. Greg não se lembrava da última vez que se sentira tão bem consigo mesmo e com a empresa. Ele jamais imaginou que seu trabalho pudesse ser tão gratificante. Ao longo de mais de 20 anos, acostumara-se à ideia de que aquele era o tipo de atividade que as pessoas preferiam não realizar. E tudo o que lhe cabia era prestar o melhor serviço possível, mas agora a história era outra. Dali para frente, Greg começou a passar 1 hora por dia visitando os locais de trabalho e conversando aleatoriamente com os funcionários sobre os objetivos de vida deles e sobre o programa O Administrador de Sonhos. Enquanto os ouvia, ele percebeu 2 coisas. Em primeiro lugar, para quantas pessoas, coisas e oportunidades ele não deu o devido valor na vida. Em segundo lugar, observou o quanto é importante que gerentes e diretores tenham conhecimento dos sonhos dos colaboradores para quem trabalham. Rita tinha sua casa e os sonhos começaram a fluir como um rio pela empresa. A reação de Greg. A equipe de executivos estava reunida esperando que Greg surgisse quando alguém disse a Jeff, você nunca disse como foi a sua viagem. Extraordinária. Só de dirigir pelo país e ver tantos lugares diferentes teria sido fantástico, mas passar um tempo com a Samantha foi
mesmo um novo começo. Todos olharam para ele, a maioria das pessoas já havia percebido uma mudança de comportamento de Jeff, porém agora essa transformação era nítida. Aquele que fora o mais cético, sarcástico e cabeça dura da equipe estava falando aberta e honestamente sobre o seu recém-descoberto entusiasmo pela vida. Tenho que dizer a vocês, continuou o Jeff, desde o começo eu estava muito cético em relação a essa história de administrador de sonhos, mas depois da viagem que fiz, me sinto uma pessoa diferente. E qual será o próximo passeio? Perguntou Simon. Bem, Samantha sempre quis ir a Paris, por isso sim está nos ajudando a planejar nossas economias. Acho que no próximo verão conseguiremos passar 2 semanas na França, disse Jeff com um sorriso. Naquele momento, Greg apareceu e, como sempre fazia, começaram a falar antes mesmo de entrar na sala. Então, o que temos que tratar? A equipe começou a discutir os assuntos em pauta e cerca de 35 minutos depois, Simon anunciou o último tópico. Agora vamos fazer uma avaliação do programa Administrador de Sonhos. Sim, enviava o relatório para a equipe, porém eles pareciam dispensáveis. Qualquer novidade que ele mencionasse já teria sido circulado pelos corredores da empresa. Vamos dar uma casa para todo mundo? Anunciou Greg. Essa não é a solução, retrucou Simon. Por que não? Perguntou Greg um pouco decepcionado. Porque as pessoas têm sonhos diferentes, explicou Simon. Ele está certo, acrescentou sim. Uma das primeiras coisas que Simon me ensinou foi que um administrador de sonhos precisa se lembrar sempre de que as pessoas têm sonhos diferentes e que não pode impor sonhos a ninguém. Pense em todos os problemas que os pais criam quando tentam fazer isso com os seus filhos. Ou quando, em um casamento, uma das partes força a outra a adotar seus sonhos. É verdade, disse Mike em alta voz. Todos olharam para ele, havia algo camuflado naquele comentário. Seu tom pareceu irônico, fez um estranho silêncio. Desculpem. Que todo esse papo me levou a repensar a relação que eu mantinha com a minha ex-mulher. Comecei a perceber que ela estava sempre querendo me obrigar a aceitar seus sonhos e que eu fazia a mesma coisa com ela. É incrível como tudo isso se aplica ao nosso cotidiano, não é? Disse Brad. Estive pensando na minha vida amorosa. Já namorei muitas mulheres maravilhosas, mas jamais tive um relacionamento sério. Então ontem eu me toquei que nunca cheguei a me interessar pelos sonhos das minhas namoradas. Nem sei quais eram eles, embora juntos estávamos separados, porque, na minha opinião, é impossível mantermos um bom relacionamento com alguém se não compartilharmos os nossos sonhos. Brad havia descoberto um problema de rotatividade inteiramente novo que poderia ser eliminado com a mesma solução. Os sonhos nos revigoram e o que eles fazem pelas pessoas fazem também pelos relacionamentos e pelas empresas. Lutar por um sonho gera paixão, energia, entusiasmo e vitalidade. A equipe continuou conversando sobre como os sonhos das pessoas são tão diferentes uns dos outros. Peter contou que o sonho do seu filho adolescente era tirar carteira de motorista. Julie disse que desde que conhecera seu marido, ele desejava fazer um cruzeiro pelo Alasca. Por isso, na quarta passada, quando ele tocou nesse assunto, eu lhe dei uma alfinetada. Por quanto tempo você vai ficar aí só olhando nisso? Na quinta-feira ele foi a uma agência de viagem para ver alguns folhetos e ontem fez a reserva da viagem. Gostaria de ter provocado meu marido 10 anos antes. Greg contou ao grupo que a mulher havia decidido voltar para a faculdade, pois esse era o sonho dela. Sim, explicou que estava passando mais tempo na companhia do pai, porque um de seus sonhos sempre foi ter uma relação melhor com ele. Decidi que não iria mais esperar que essa iniciativa partisse dele. Tem sido uma experiência especial. Estava ficando evidente para todos que um dos mecanismos mais poderosos nas relações humanas é tentar entender os sonhos da outra pessoa e ajudá-la a persegui-los e realizá-los.
O que percebo é que somos todos administradores de sonhos, disse Lauren para a equipe. A reação das pessoas foi de total espanto, não por causa daquelas palavras, e sim porque ela nunca falava nas reuniões. E a não ser aquilo que ele pedia que ela se manifestasse. Lauren, diretora financeira da empresa, era daquele tipo de pessoa quieta e meticulosa. Ela comentou: se queremos realmente ajudar as pessoas, temos a responsabilidade de auxiliá-las a identificar e perseguir seus objetivos. Nesse sentido, sou a administradora de sonhos do meu marido, dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus colegas aqui na empresa e de até quem passa pela minha vida. Não do mesmo modo que sim, é o administrador de sonhos, mas qualquer relacionamento melhora quando nos mostramos receptivos aos sonhos do outro.